Olá, senhores, bora aí para mais uma questão de dinâmica. Olha só, dois corpos A e B carregados eletricamente atraem-se mutuamente sob a ação da força elétrica, completamente isolados da influência de qualquer outra força. Suas massas são MA 2 kg e MB 3 kg. Em determinado instante, a aceleração de A vale 6 metros por segundo a cada segundo para a direita. Então, vamos colocar aqui a situação. Ó. Nós vamos ter aí um corpo A com uma aceleração de 6 metros por segundo a cada segundo. Então, aqui eu tenho a aceleração do bloco A, do corpo A, né? Que vale 6 metros por segundo a cada segundo para a direita. E ele fala de um outro corpo, o corpo B, que tem aí uma massa equivalente a 3 quilogramas. E aí ele pode ser que ele faça algumas perguntas a respeito desse corpo B. Bom, vamos lá. No item A, ele determine nesse instante, item A, o módulo, a direção e o sentido da força resultante sobre o bloco A. Então, no item A é muito simples. Lembra que nós já vimos que a força resultante, ela sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração que o corpo está sujeito. Essa é a força resultante sobre o bloco A, que no caso do exercício, que ele garante que são corpos carregados eletricamente que atuam, atraem-se mutuamente e que estão completamente isolados da influência de qualquer outra força. A única força, portanto, que pode ser a força resultante aqui é a força elétrica de atração entre os corpos A e B. Então, para a gente poder calcular a força resultante, nós vamos fazer aqui a segunda lei de Newton. A força resultante no bloco A será a massa do bloco A vezes a aceleração desse bloco A. A força resultante, que nada mais é que a força elétrica que atua nele, né? É a massa do A que vale 2 kg, vezes a aceleração que ele deu no texto, falou que vale 6 metros por segundo a cada segundo. Portanto, a força resultante no bloco A, que nada mais é que a força elétrica que ele troca com o bloco B, com o corpo B, é 2 vezes 6, que a gente descobre que vale 12 newtons. Além de pedir um módulo, né? Ele pediu a direção dessa força, então nós vamos poder falar que a direção é horizontal, e ele também pede para nós darmos o sentido dessa força, que nesse caso a gente percebe que é para a direita. Belezinha? Bom, obviamente que no bloco B vai aparecer uma força elétrica de atração com o bloco A. E essa força elétrica é a única força agindo no bloco B. Portanto, essa força elétrica é a própria força resultante do bloco B, que nesse caso tem que ter a mesma intensidade da força elétrica atuando no bloco A, né? Afinal, elas formam paração-reação. E, portanto, nós sabemos que o bloco B tem uma força, então, elétrica, uma força resultante, que no caso é a força elétrica que faz o papel da resultante, horizontal para a direita, o que faz com que o bloco B, já que na direção da resultante, no mesmo sentido, a gente tem que ter a aceleração, né? Aqui o bloco B tenha uma aceleração que eu desconheço por enquanto, certo? Bom, vamos lá. Item B. Ele quer saber no item B o módulo, a direção e o sentido da força resultante sobre o bloco B. Então aqui, ó, olha que bacana. A gente pode justificar assim, ó. Pela terceira lei de Newton, a famosa ação e reação, temos. Olha só que bacana, vou diminuir um pouco, que ficou muito longo, aí agora ficou bacana. Então aqui, ó, pela terceira lei de Newton, ação e reação, né? Temos que a força elétrica, deixa eu só mudar a cor, a força elétrica que atua no bloco B tem a mesma intensidade da força elétrica que atua no bloco A. Isso indica para nós, portanto, que a força resultante no bloco B tem a mesma intensidade da força resultante no bloco A, que nesse caso nós acabamos de ver que vale 12 newtons. Só que no caso, como é uma força de atração, né, pela ação e reação, toda ação tem uma reação de mesma intensidade.
de mesma direção, só que de sentido oposto. Então, se a gente pegar aqui em relação à força que nós tínhamos anteriormente lá do bloco A, do corpo A, a única coisa que muda é o sentido, né? Ela continua sendo horizontal, só que ao invés de apontar para a direita, essa força resultante no bloco B, ó, aponta para a esquerda. Fechou? Item C. O módulo, a direção e o sentido da força resultante sobre o conjunto. O conjunto, não, a gente não tem um conjunto, né? Não existe conjunto, os corpos estão separados. Perceba que ele fala no instante, ele quer saber, determina no instante, nesse instante que elas começam a se atrair mutuamente, né? Ou seja, trocando forças entre si pela ação e reação, pela terceira lei de Newton ou terceiro princípio de Newton. Então nós não temos o conjunto, né? Isso significa que a aceleração nessa situação, já que não existe o conjunto para nós, a gente pode falar que essa aceleração vale zero. Belezura? Item D, ele quer saber o módulo, a direção e o sentido da aceleração de B. Bom, vamos lá. É só aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante no corpo B vai ser a massa de B vezes a aceleração. A gente sabe que a resultante no bloco B vale 12 newtons, que a massa dele vale 3 quilogramas. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo, e a gente descobre que a aceleração é 12 dividido por 3, que vale 4 metros por segundo a cada segundo. Mas ele também pede a direção e o sentido, né, desta aceleração sobre o bloco B. A direção continua sendo horizontal. E o sentido, nesse caso, para a esquerda. Aqui é só lembrar, né? A direção e o sentido tem que ser a mesma da força resultante. Então, o que a gente colocou aqui no item B, já que a gente está falando do corpo B, no item B, também tem que ser igual na resposta do item D. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.